programa Retrospectiva traz para você os principais momentos do Legislativo Capixaba em 2023. O Espírito Santo é um dos estados com os maiores índices de feminicídio do Brasil. E esse é um assunto que está nas prioridades da Assembleia Legislativa. Diversas comissões abordam o tema com debate sobre medidas necessárias para reduzir as ocorrências de violência doméstica. E você vai ver agora algumas reportagens que fizemos aqui ao longo do ano. Durante o mês de março, 25 projetos de lei voltados à defesa das mulheres começaram a tramitar na Casa. A maioria busca diminuir casos de violência de gênero e prestar auxílio às vítimas. Entre as medidas estão o Programa de Prevenção à Violência em Transportes, qualificação profissional e destinação de vagas de trabalho às mulheres vítimas de violência doméstica, integração de dados sobre esse tipo de crime para a elaboração de políticas públicas e programa de educação direcionado aos agressores. Outro tema de destaque na proposição de leis é o amparo a filhos de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que a cada ano o feminicídio deixa cerca de 2.300 crianças e adolescentes órfãos no país. No Espírito Santo, de acordo com a CESP, a Secretaria de Estado da Segurança, 13% dos 38 feminicídios registrados em 2021 foram cometidos na presença dos filhos e filhas das vítimas. Os traumas psicológicos gerados por esse tipo de crime são profundos. E para tentar minimizar esses danos, a deputada Janete de Sá apresentou o projeto de lei que cria o programa Órfãos do Feminicídio, Atenção e Proteção, voltado ao acolhimento e atendimento especializado de filhos de mulheres assassinadas por violência doméstica e familiar ou por discriminação de gênero. E precisa o Estado dar um tratamento especial com equipe multidisciplinar para poder tratar especialmente da questão psicológica dessa criança, porque certamente uma situação dessa pode afetá-la para o resto da vida. O Espírito Santo também conta desde 2021 com a Lei Jaciara da Silva, de autoria da deputada Irine Lopes, que garante atendimento e tratamento gratuitos na rede pública de saúde para crianças e jovens que perderam a mãe vítima de feminicídio. Há 50 anos, a menina Araceli Crespo, 8 anos, era sequestrada, dopada, estuprada e morta em Vitória. Os acusados do crime, de famílias influentes do Espírito Santo, foram absolvidos e o processo arquivado. Por conta desse caso, o dia 18 de maio tornou-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 5 décadas depois, os números de violência sexual contra crianças e adolescentes continuam assustando. De acordo com a CESP, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, nos primeiros 4 meses de 2023, foram 1.800 denúncias. Normalmente, crianças e adolescentes que sofrem violência em seu ambiente familiar demonstram sinais de que estão sofrendo esse tipo de violência. Seja uma mudança de comportamento, uma criança que antes era extrovertida, comunicativa, começa a ficar muito ensimismada, o isolamento social, depressão, Essa criança às vezes começa a ter um comportamento sexual inadequado para a idade, porque ela está reproduzindo aquilo que ela está sofrendo. Amanda alerta que os principais autores dos crimes contra crianças são pessoas da convivência delas. Então são pessoas que têm livre acesso a essa criança, como vizinhos, padrinhos, tios, avós, padrastos, pais. Foi o que aconteceu com Lorena Nogueira, que sofreu um primeiro abuso aos 11 anos e um estupro aos 13. E chegou uma hora que eu só travei, eu não consegui falar nem que não, nem que sim, eu só fiquei parada e ele me estuprou. Lorena afirma que muitas vezes as pessoas culpam as vítimas em episódios de violência sexual. A vítima nunca foi, nunca é e nunca será culpada pelo abuso que sofreu. Tanto Lorena quanto a delegada Amanda ressaltam que é preciso ouvir as vítimas e trabalhar no sentido da prevenção dos casos. A primeira coisa é acreditar. Ninguém inventa um abuso, Ninguém inventa uma violência. Primeiro que a gente não tem que esperar a gente receber, a gente tem que estar atento aos nossos filhos, a gente tem que estar atento, porque é isso, a criança não fica sozinha, O adolescente fica, mas a criança não, ou não deveria, Ela sempre está com o cuidado de uma pessoa, mas é isso, Aconteceu isso com meu padrinho. Então, assim, são as pessoas mais próximas.
E é sempre orientar os filhos, porque não é esperar, né? As crianças não aprendem sozinhas, a gente precisa orientar. E também é importante manter um canal de comunicação aberto, que essa criança tenha um adulto de confiança, seja um professor, seja uma avó, né, uma madrinha, a quem ela possa recorrer em caso de uma violência sofrida para reportar e pedir ajuda. Referência para outros países quando se discute combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha trouxe avanços importantes na área, como as medidas protetivas, as delegacias especializadas e as penalidades para o agressor. Apesar dos 17 anos de avanços reconhecidos, profissionais que atuam na área destacaram os entraves para garantir a proteção integral das vítimas. A gente tem muitas iniciativas importantes e boas, mas eu sinto a necessidade de que se tenha uma conexão, um liame entre esses entes, esses órgãos que trabalham em relação ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. A gente precisa de investimento da rede de atendimento e proteção às mulheres, para que a gente tenha um atendimento acolhedor a elas, não só pensando na questão da denúncia, mas sim no caráter preventivo que a Lei Maria da Penha traz. O Brasil bateu recorde de feminicídio em 2022, com 1.437 mulheres mortas. No Espírito Santo, segundo dados do Tribunal de Justiça, foram 35 pedidos de medida protetiva por dia, 85% deles concedidos. Com a demanda cada vez maior, é essencial investir em políticas públicas voltadas para as mulheres. Que a gente sente que está no caminho certo. Embora a gente saiba, tenha consciência que nós precisamos aprimorar essas políticas que a gente tem adotado nessa série histórica, nesse percurso que a gente tem vivido no Estado. Mulheres em situação de violência ou testemunhas podem buscar ajuda na Central de Atendimento à Mulher Ligue 180. A ligação é gratuita, funciona 24 horas em todos os dias da semana. Nós temos problemas, gargalos que já estavam previstos lá no início e que já deveriam ter sido superados, como a instalação das varas especiais, a instalação e o funcionamento adequado de todas as DEANs, a agilidade nas medidas protetivas, a agilidade nos processos. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa promoveu audiência pública para debater as perspectivas da luta pelos direitos das mulheres no Espírito Santo e no Brasil. A reunião híbrida aconteceu no plenário de Seu Cardoso e contou com autoridades e lideranças comunitárias, sociais e culturais. Dentre as participações populares, a assistente administrativa Suzana Lima arrancou aplausos. Ela destacou que a lei precisa ser rígida e só permitir eleições quando o quantitativo de mulheres estiver equiparado com condições de concorrer de fato com os homens. Sob o risco, segundo ela, de mais uma leva de militantes não terem voz e ficarem apenas com os discursos. Eu sei que a audiência pública ela é de extrema importância para visibilizar a realidade que vivem as mulheres. Mas também é importante oportunizar que essas mulheres elas estejam presentes nesse espaço. É muito fácil criar políticas públicas não estando vivendo naquela realidade. É uma criação de uma política que precisa ser adequada, efetivada a partir da escuta dessas mulheres. Vamos combater sim, vamos enfrentar sim com a desigualdade, não vamos estar mais no lugar de caladas, da invisibilidade, que não é meu lugar. Não adianta colocar mais nós neste lugar, porque nós não estaremos. Caixas, nichos não foram feitos para mulheres gigantes como nós. Votar, o exercício máximo da cidadania e que pode mudar o curso de nossa história, nem sempre foi direito de todos. Para as brasileiras, essa conquista aconteceu há apenas 91 anos, em 24 de fevereiro de 1932,
data da promulgação do novo Código Eleitoral. A nova legislação, sancionada no governo do então presidente Getúlio Vargas, estabeleceu o direito da mulher votar e ser votada. Com o novo código, o Brasil passou a ser o primeiro país da América Latina a conceder sufrágio ao sexo feminino. A luta pelo direito ao voto feminino e pela igualdade de gênero na política, porém, vem bem antes da década de 30 e remonta ao fim do século XIX. A busca pelo voto representou a primeira onda do feminismo, com movimentos como a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Exemplo dessa luta é a conquista da capixaba Emiliana Emery Viana. Ainda em 1929, ela conseguiu na justiça o direito de votar. A moradora de Guaçuí foi a terceira mulher no país a conquistar o direito ao voto e a primeira no Espírito Santo. Apesar do pioneirismo na hora de votar, foi apenas em 1947, 15 anos após a promulgação do Código Eleitoral, que o Espírito Santo elegeu a primeira mulher do Parlamento capixaba. Judite Leão Castelo foi jornalista, professora, escritora e a primeira deputada estadual eleita no Espírito Santo. Ela exerceu 4 mandatos consecutivos e marcou a história da mulher na política capixaba. Na história da Assembleia Legislativa, desde a eleição de Judite Leão, em 1947, apenas 16 deputadas ocuparam uma cadeira no plenário de Seu Cardoso. Nesse tempo, somente uma mulher foi presidente da casa, a deputada Luzia Toledo, em 2009. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 30 deputados na Assembleia Legislativa e apenas 4 mulheres. Pequena no tamanho, gigante na luta. A bancada feminina falou sobre o Dia Internacional da Mulher, dando destaque para a data como um momento de reflexão e resistência. Nós temos muito ainda a percorrer nessa estrada que é pavimentada, onde a mulher ela precisa, e é importante para a sociedade, essa igualdade. Ela precisa ocupar esses espaços de decisão, de poder. Então, para mim, o 8 de março é um momento em que a gente para poder refletir o quanto que a gente ainda precisa caminhar para conter as violências que ainda são muito grandes contra as mulheres em nosso estado e em nosso país. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2022 no Espírito Santo, 53% dos eleitores eram do gênero feminino. Mas, quando observamos os candidatos, esse número reduz para 34%. Após as eleições, mais uma queda. As mulheres representam cerca de 13% dos cargos políticos eletivos no Estado e no Brasil. As mulheres sofrem sistematicamente o que hoje a gente vem denominando de violência política de gênero. Vale ressaltar que a violência contra as mulheres nos espaços políticos e de poder faz parte do cotidiano das mulheres. Todas as mulheres que atuam nesses espaços, no geral, sofrem essas violências, que têm muitas expressões. Considero que a violência política contra as mulheres, ela integra a nossa própria história de participação política no nosso país e precisa contar com uma resposta firme das instituições políticas para que a gente tenha a ampliação da participação política de mulheres. A luta contra a violência política de gênero nos espaços de poder ganhou uma aliada: o Estatuto da Mulher Parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público, uma legislação de autoria da deputada Irine Lopes. Essa lei assegura direitos e também combate a violência política e o assédio. Eu fiz o Estatuto exatamente vendo essas questões e para estimular as mulheres a participarem efetivamente da vida política e também para que os homens que exercem a política tenham mais consciência, porque todas nós, sofremos em algum momento. Algumas sofrem permanentemente. A situação das vereadoras é sempre mais difícil. Nós não precisamos ser agressivas, mas nós não devemos ser passivas. A síntese do Estatuto é isso, é o estímulo e também prevê, obviamente, a punição daqueles que
de alguma maneira promovem o constrangimento da mulher que está no exercício da política, sendo cargo eletivo ou sendo servidora pública. É por isso que o respeito é uma luta de todos e de todos os dias. E que a gente possa continuar lutando por aquilo que a gente acredita, fazendo aquilo que a gente acredita, usando daquilo que a gente gosta e sempre ser uma mulher feliz e vamos seguir a vida. Todas as edições do programa Retrospectiva 2023 você pode rever no nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido por nosso portal de notícias e redes sociais. TV Alice, mais perto de você.